Então, vamos lá. Então, o seminário de hoje ficou nas mãos de Patrick e eu. E, assim, a gente não treinou ainda a apresentação junto. Eu acho que vai ficar meio longo. Mas qualquer coisa, a gente vê o que a gente faz. Mas, Assim, não vamos fazer na correria, não. Vai falando com calma e se não der tempo, a gente continua outro dia. tá, perfeito. Então, a ideia desse seminário nasceu de um archive review, né? Na verdade, eu assisti um cara aqui do instituto que eu estou fazendo intercâmbio, que é o ICFO. Eu vi o autor desse artigo explicando esse artigo numa apresentação e eu achei a ideia bem interessante. E daí eu trouxe ele para um archive review e daí o Patrick também se interessou e a gente surgiu a ideia de fazer a apresentação, né? Então, o título do artigo é A Theory of Inaccessible Information. E, bem, o artigo ele não está diretamente relacionado à física, ele se relaciona com a física no final do artigo, mas, a princípio, ele não parte de nada de uma teoria física, de mecânica quântica, tá? Então, é um artigo que ele vai trabalhar basicamente com lógica matemática e teoria de probabilidades e quase probabilidades. E a motivação inicial para estudar isso vem da física, sim. Então, a gente sabe pelo princípio de incerteza de Heisenberg que você tem uma limitação na quantidade de informação que você pode retirar de um sistema, né? Você não pode, por exemplo, saber com precisão o valor de momento e posição ao mesmo tempo. Então, isso sugere para a gente que tem um limite, por exemplo, na quantidade de informação que você pode extrair do seu ambiente. E daí, a motivação para o trabalho dele é justamente isso. E ele pergunta, né? Que tipo de teorias a gente pode deduzir só partindo dessa hipótese? Só partindo da hipótese de que tem um limite fundamental na quantidade de informação que a gente pode saber sobre algumas coisas. Ou seja, existem informações que a gente não pode acessar. Tá? E é nesse sentido que ele vai definir, ao longo do paper eu vou explicar um pouco melhor, mas ele vai definir que existem coisas que são experimentalmente acessíveis e coisas que são não experimentalmente acessíveis. Tá? E um dos resultados do paper que ele vai chegar, usando lógica matemática e tal, é que ele vai associar proposições experimentalmente acessíveis com distribuições de probabilidade e proposições não experimentalmente acessíveis com quase probabilidades, que eu vou definir ao longo do seminário. Tá? Beleza. Então, eu organizei a apresentação aqui no OneNote, e daí eu dividi de acordo com os capítulos do artigo mesmo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem só falar, tipo, na seção 1, que é a introdução, ou seção 2, enfim, aí fica um pouco mais fácil de localizar, tá bom? Beleza. Então, vamos começar lembrando um pouquinho sobre lógica matemática, tá? Basicamente, lógica matemática, para começar, você tem proposições, que são basicamente afirmações. Então, literalmente, sei lá, tipo, eu faço parte do grupo de informação quântica da USP. Tá, isso é uma afirmação, é uma proposição que a gente vai falar, e você pode ligar proposições com conectivos lógicos, tá? Então, os conectivos lógicos básicos são o e, tá? Então, por exemplo, é uma proposição x e uma proposição y. Ok? Então, sei lá, a proposição x pode ser literalmente vermelhas, e a proposição y pode ser rosas são roxas. Tá? E daí você pode juntar essas duas afirmações e ter uma nova afirmação, uma nova proposição, que é maçãs são vermelhas e rosas são roxas. Você tem o conectivo ou, que é esse conectivo aqui, ok? Então, tipo, o e é para baixo e o ou é para cima. E você tem a negação, que a gente simboliza por esse símbolo aqui. Acho que a maioria das pessoas já deve ter visto isso alguma vez na vida, mas se não, tá aqui. Tá bom? E o que a gente vai estar trabalhando vão ser com reticulados booleanos. Eu vou explicar o que são isso. Então, vamos aqui para o lado. Aqui. O que é um reticulado? Primeira coisa, né? Um reticulado de proposições é um conjunto S de proposições. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, você tem esse reticulado S de proposições,
E essas operações lógicas, esses conectivos lógicos E e O, tá? E essas operações, elas têm que ter algumas propriedades. Então, X ou X é igual a X, X e X é igual a X, isso se chama idempotência. Você tem que X ou Y é igual a Y ou X, e também com o conectivo E, então isso é comutatividade. Você tem essas regrinhas de associatividade aqui, então X ou Y ou Z é a mesma coisa que X ou Y ou Z, e a mesma coisa para o E. E você tem essa quinta, que é a absorção, que é X ou X e Y é igual a X e X ou Y, que é igual a X. Tá bom? Então, isso aqui, um reticulado de proposições é definido por isso daqui. Aí, existem alguns tipos de reticulados que têm algumas propriedades a mais. Então, aqui estão algumas dessas propriedades. Então, existem reticulados que são completos, e reticulados que são completos é quando eles possuem dois elementos, que a gente vai denotar por, que são os elementos top e bottom. O elemento top é esse daqui, e o elemento bottom é esse daqui. E eles são definidos da seguinte maneira. O elemento top, ele é tal que, para todo S pertencente a esse conjunto de proposições, então, para toda proposição, você tem que S ou o elemento top é igual ao elemento top. Tá bom? Essa é a definição dele. E a definição do elemento bottom é que para todo elemento do teu reticulado, S e o elemento bottom é igual ao elemento bottom. Ok? Então, essas são as definições dele. Então, se um reticulado tem esses elementos, esses dois elementos que satisfazem essas propriedades, ele é um reticulado de proposições, um reticulado lógico completo. Além disso, ele pode ser distributivo, que é quando ele satisfaz essas regrinhas a regrinha distributiva entre o E e o O, tá bom? Que estão escritas aqui. E ele pode ser complemented em inglês, que é simplesmente o seguinte: para toda proposição, existe uma única proposição S', tal que você tem que S ou S' é igual ao elemento top, sendo que S' é diferente do elemento top, tá? Então, um S' é diferente do elemento top, que satisfaz esse daqui, e ele é único. E a gente denota ele como a negação de S, tá bom? Então, e se um reticulado tem essa propriedade, ele é dito um reticulado complementado. Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Eu tenho. Você pode dar exemplo de top e bottom, e aí depois essa outra coisa aí que você falou? Tá. Então, posso dar um exemplo, mas uma coisa que eu já alerto. Isso é extremamente confuso quando você começa a pensar sobre, se você não notar uma coisa. Que quando você está considerando um reticulado, você tem que considerar que as afirmações naquele reticulado, as proposições, são, tipo, todas as proposições possíveis no universo. Tipo, você não pode pensar que tem outras coisas. E isso vai ficar claro já já. Então, para eu dar o exemplo do elemento top e bottom, antes só deixa eu falar de um diagrama que a gente pode representar esse reticulado booleano. Então, aqui tem um exemplo de um diagrama, que é o diagrama de Hasse, que é o que a gente vai usar. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome. Mas que ele é justamente assim, ele tem níveis, e daí, quando você liga dois elementos, sempre você vai fazendo ous, entendeu? Então, por exemplo, você tem esses elementos do primeiro nível aqui, que a gente vai chamar de nível 1, então aqui é o nível 1, aqui é o nível 0, tá bom? No nível 0 é sempre o elemento bottom, porque a gente está sempre considerando que é um reticulado completo. Então, é o bottom, aí tem esse nível 1, que são o que a gente vai chamar de elementos atômicos, ou proposições atômicas, tá? Que você pode pensar sempre como se fosse conjuntos disjuntos. Então, quando a gente fizer um E entre eles, que é como se fosse uma intersecção, ele sempre vai dar o conjunto vazio, que seria o elemento bottom, digamos assim. E daí, a partir deles, você sobe no reticulado usando o conectivo OU. Então, S1 ou S2, você chega nesse elemento aqui de cima. E assim por diante. E daí, se você fizer um ou entre qualquer um desses caras do nível 2, ou entre os três, você chega no elemento top.
tá? O elemento top é um pouco mais fácil de entender, eu acho, porque ele é definido justamente como o ou entre todos os elementos atômicos. Então, dado um reticulado, você tem esse conjunto aqui, que nesse caso é o conjunto S1, S2, S3, que são os elementos atômicos, e o elemento top é justamente a união de todos eles, então S1 ou S2 ou S3. E ele é definido assim, tá bom? Só para ver se eu estou Uhum. entendendo. Se eu fazer um paralelo assim com a quântica, né, eu poderia pensar que as proposições atômicas são projeções numa base, e aí o elemento E é o produto, o elemento ou é a soma, e aí você tem somente projeções de ranking maior que 1, e aí Uhum. o top é a identidade. Sim, isso é um exemplo bom, desde que esses projetores sejam todos ortogonais entre si e eles sejam uma base, né, para o teu espaço, que é o que você falou, né? Porque quando você fizer a união deles, tem que dar a identidade, que é esse cara aqui, que seria o elemento top, e quando dá a intersecção entre eles, tem que dar o vazio, né? Tipo, digamos, o projetor para o espaço nulo, tá? Tá certo. Mas é um exemplo, sim. Tá, valeu. É só que antes de, tipo, isso é um bom exemplo, na verdade, mas quando eu estava tentando estudar isso aqui, eu fiquei pensando nesses exemplos de frases mesmo, tá? Então, tipo, eu posso considerar, sei lá, uma frase S1 é, sei lá, árvores são verdes, sei lá, uma coisa assim, e daí você tenta ir a partir disso. E é sempre muito louco, porque, tipo, primeiro que essa afirmação, por exemplo, se eu partir dessas duas afirmações aqui que eu tinha dado antes, deixa eu ver. Maçãs são vermelhas e rosas são roxas. Isso daqui, primeiro que elas não são as nossas proposições atômicas, certo? Porque, por exemplo, eu posso gerar essa daqui, que é X e Y, certo? Que é maçãs são vermelhas e rosas são roxas. E isso aqui vai estar abaixo, então já vai estar abaixo do X e o Y. Esse X e Y não são proposições atômicas. O X e Y vai ser uma proposição atômica, mas eu tenho outras, então eu posso ter tipo X e não Y. Isso é uma outra proposição atômica desse diagrama que eu posso construir a partir dessas proposições aqui. E daí é um pouco engraçado você brincar com, tipo, como que você pode, a partir de algumas proposições, ir construindo esse reticulado, entendeu? De uma maneira consistente. Que você tenha esse elemento bóron e você tenha o elemento top, e enfim. Então, é engraçado brincar com essas frases, assim, mas se você tem um número finito inicial de proposições, você sempre consegue construir esse reticulado. Mas isso eu estou trazendo para um outro lado, só de, tipo, realmente que eu achei interessante quando eu estava estudando isso. Mas o seu exemplo foi um ótimo exemplo, assim, acho que é mais palpável para o pessoal de física que está tentando entender. Bom, então é isso. Essas foram as definições, assim, mais matemáticas, digamos. Então a gente tem um reticulado booleano, que é um reticulado lógico que tem essas propriedades. Ele é completo, ele tem a propriedade distributiva e ele é complementado, tá bom? E agora vamos voltar um pouco, que é o que a gente vai estar querendo, por que a gente está estudando esses reticulados booleanos, o que a gente vai estar tentando fazer. Então, os reticulados booleanos, eles vão estar, os elementos deles são as proposições, e a gente vai querer ver isso experimentalmente. Então, a gente está associando cada proposição com uma afirmação, por exemplo, que a gente poderia ver num experimento, alguma coisa assim. E daí a gente vai ter a gente vai dar para cada elemento desse reticulado booleano dois valores. Então, um vai ser um valor de verdade. Então, a gente pode falar se ele é... Tá bom? E, agora, aqui que entra uma questão nova, é um valor de acessibilidade. Ou seja, isso é acessível experimentalmente ou não acessível experimentalmente. Tá? Então, isso que é novo. Então, aqui você tem uma tabela de verdade, que é como que esses valores de verdade mudam conforme você tem esses conectores lógicos. Né? Isso é basicamente, eu acho que todo mundo está acostumado. Então, se A e B, aí o A e B só vai ser verdade se os dois forem verdades. Se um deles for falso, o A e B já vai ser falso. E assim por diante. Você tem aqui a negação também. Se A é verdade, a negação de A é falso. E assim por diante. Agora, na tabela de como fica a acessibilidade, a única coisa que a gente vai estar exigindo é que se duas proposições são acessíveis, então quando a gente conecta elas logicamente, elas têm que ser acessíveis também. Então, se A e B são duas proposições acessíveis, A e B tem que ser acessível também.
A ou B também, e a negação de A e a negação de B também. Agora, pode ser, por exemplo, que A e B sejam duas proposições não acessíveis, e quando eu vou ver elas juntas, então A e B, elas são acessíveis. Eu posso ter isso pode acontecer, tá? E a ideia por trás disso é uma ideia puramente física mesmo, tipo, vem da intuição física, que é justamente você ter que, tipo, toda afirmação que você pode ter acessível, digamos assim, então, digamos, eu vou desenhar um reticulado aqui. Você tem esse reticulado, você tem o elemento bóron aqui, aí você tem, sei lá, mais 3 caras aqui. Opa, isso aqui tá ruim, calma. Ok. E daí você tem o elemento top aqui. Então, nesse reticulado, por exemplo, se esse cara aqui fosse acessível, né? Ele pode ser acessível, então é um cara que eu estou medindo, eu posso medir experimentalmente, mas ele vem de 2 caras aqui embaixo que eu não consigo medir experimentalmente, e não é uma limitação puramente só experimental, é uma coisa realmente que é uma incerteza mais profunda do que tipo uma limitação experimental, uma limitação de informação mesmo, do que eu consigo saber sobre a natureza, entendeu? Então, surge uma ideia de coarse graining, é isso que tem aqui embaixo. Então, vamos para a terceira parte, que é o seguinte: a hipótese principal do paper é que cada proposição acessível é composta por um número mínimo de D proposições inacessíveis, onde D é a resolução do modelo. Tá? Ok, então vamos entender isso aqui. Sempre que você tiver alguma coisa que é acessível, você precisa que ela seja um ou de no mínimo D proposições inacessíveis, onde o D a gente está chamando de resolução. Então é como se você tivesse essa ideia de coarse graining. Tem coisas mais embaixo que você não consegue, são não acessíveis, e só quando você faz um ou entre elas, ou seja, você está vendo, você consegue analisar se A ou B ou C é verdade, experimentalmente. Mas se A ou B é verdade, ou só A é verdade, você não consegue. Então surge essa ideia de coarse graining, tá bom? Então essa é a hipótese principal do paper. E agora vem a definição do que é um modelo, tá? O que é um modelo para o nosso paper. Então, o autor define um modelo como uma dupla. Opa, ué, por que está apagando? Só um minuto. Ele está... Eu não sei o que está acontecendo, mas ele está, tipo, deslocando o que eu escrevo. Ué, que estranho. Só um minuto. Ok, então é uma dupla Dzão e Dzinho, onde o Dzão é o número de elementos atômicos e o Dzinho é a resolução, tá bom? Então, no diagrama aqui do lado, por exemplo, eu tenho o meu Dzão é igual a 4. Por quê? Porque eu tenho 4 caras no nível 1. Estão vendo? Ok? Então, o Dzão é igual a 4. E o Dzinho, ele é um nível onde você vai ter... Então, aqui é o nível 0, aqui é o nível 1, aqui é o nível 2, aqui é o nível 3 e aqui é o nível 4. O Dzinho, ele é a resolução, ele é um nível onde você pode ter os primeiros caras acessíveis. Então, se eu dizer, minha resolução é 3, então, abaixo desse nível aqui, eu não posso ter nenhum cara acessível, tá bom? Então, isso que é a resolução. E a gente sempre vai estar trabalhando com retículos onde o elemento top, ele é acessível. Porque se o elemento top for inacessível, todo mundo embaixo dele é inacessível. Daí não tem nenhum, do ponto de vista físico, isso não tem valor nenhum pra gente, certo? A gente quer coisas que a gente possa medir. Então, ok. Aí, dado um reticulado, você pode ter configurações. E as configurações dele é justamente o assignment de valor de verdade, então verdade ou falso, e o valor de acessibilidade, então acessível ou não acessível, para cada um dos elementos. Uma configuração ideal é uma configuração na qual que vai maximizar o número de elementos acessíveis no nível da resolução, tá bom? Então, se a minha resolução é 2, uma configuração ideal é uma que maximiza o número de elementos nesse nível 2 que são experimentalmente acessíveis, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para deixar isso um pouco mais claro, essa ideia.
Mas só para a gente ter uma ideia do que seria tipo, uma teoria clássica nesse modelo, uma teoria clássica seria um modelo onde a resolução é igual a 1 e ela está na configuração ideal. Ou seja, seria um modelo onde todos os teus elementos do teu diagrama são acessíveis experimentalmente. Não tem você pode medir tudo, digamos assim. Tá? Então, isso seria tipo um análogo a uma teoria clássica. E a partir do momento que você tem essas informações inacessíveis, você pode ter teorias mais gerais. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de reticulados. Então, esse é um exemplo de reticulado trivial, onde você só tem 2 elementos atômicos. Tá bom? Então, você tem que A e B são não acessíveis, e daí o elemento top e o elemento bottom, eles sempre são acessíveis, tá bom? Trivialmente. Então, aqui você tem que os 2 são inacessíveis. Você poderia ter um outro diagrama onde os 2 são acessíveis. Então, você poderia ter um diagrama assim. Nossa, essa caneta está muito grossa, calma. Ok. Mas, enfim. Você poderia ter um diagrama assim, que seria um diagrama clássico. Seria o diagrama 2, 1. Ou seja, tem 2 elementos atômicos e a resolução está no nível 1. Tá bom? Esse daqui, que está aqui, é o modelo 2, 2. Beleza? E você não poderia ter um modelo do tipo assim. Um modelo desse tipo não pode. Por que não pode? Porque a gente sabe de álgebra booleana que B união com a negação de B tem que dar o elemento top, certo? Então, a negação do B tem que ser o A, certo? Só que pela tabela de acessibilidade, se o B é acessível, aqui, se o B é acessível, a negação de B também tem que ser acessível. E se B é não acessível, a negação de B também tem que ser não acessível. Então, você não pode, nesse reticulado aqui, ter, por exemplo, que A seria não acessível, porque A é a negação de B. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? Ok. Então, vamos para um segundo exemplo. Então, um segundo exemplo seria esse cara aqui. Aqui você tem um reticulado que não pode acontecer. Por que ele não pode acontecer? Porque é um reticulado onde a gente estava, aqui no artigo, ele estava pedindo que fosse um reticulado do tipo 3, 2. Então, um reticulado onde você tivesse 3 caras no nível atômico e você só tivesse caras acessíveis no segundo nível, a partir do segundo nível. Só que isso é impossível justamente porque do mesmo argumento. Então, A ou B ou C tem que ser o elemento top. E negação de C ou C também tem que ser o elemento top. Certo? Então, você conclui que A ou B tem que ser a negação de C. E se você exige que A e B é acessível, que é um cara do segundo nível, então a negação de C tem que ser acessível, porque são a mesma coisa. Então, o C tem que ser acessível. Só que o C é um cara do primeiro nível. Então, esse é um tipo de diagrama que não existe. Não existe um diagrama com 3 elementos atômicos que você só tenha caras acessíveis a partir do segundo nível. Isso não é permitido. Tá bom? Então, esse é um... Gustavo, desculpa. Eu não quero atrapalhar, né, o fluxo, mas eu preciso de, sei lá, 20 segundos para contemplar isso. Pode ser? Tá, claro. Desculpa. Você quer 20 minutos de silêncio ou 20 minutos de eu repetindo? Não, segundos. Não, sim, segundos. Você quer... Isso, você pode ficar à vontade. Eu só quero não ir para frente enquanto eu tento entender isso. Não, perfeito. Desculpa atrapalhar. Não, de maneira alguma. Eu tô fazendo seminário para vocês aproveitarem, né? Tipo, aprenderem coisas. Tá, eu acho que eu consegui formular uma pergunta. O que você está fazendo é brincar de escolher quem é acessível e quem não é. Uhum. E vendo se pode. É isso? Exatamente. Então,
Aham. Pode falar. Eu estou só dando exemplos para ver que para a gente criar uma certa familiaridade com como que é esse assignment. Se alguém souber uma boa palavra para assignment em português, que eu não estou pensando mesmo. Eu não quero ser a pessoa que fica falando, vamos fazer um brainstorm, que é chato pra caramba. Mas, enfim. Mas, basicamente, porque... Não, o pessoal está sugerindo atribuição ou associação. Tá, perfeito. Gostei de atribuição. Então, a gente está vendo como que você pode atribuir esses valores, ótimo, para as proposições no reticulado, porque a gente está acostumado com isso, com a lógica booleana, né? Que tipo, isso é verdade, isso é verdade, então um e outro tem que ser verdade, um ou outro tem que ser verdade, assim por diante. Mas com essa questão de acessibilidade, a gente não está acostumado com essas regrinhas. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui para a gente se acostumar com isso, justamente. E daí a gente está vendo aqui, esse daqui é um exemplo não trivial, digamos assim, porque você estava querendo ver se existia esse modelo 3-2 e você viu que não, porque se um cara no segundo nível é acessível, isso implica que um cara no primeiro nível tem que ser acessível, entendeu? Ok, ficou um pouco mais claro? Eu vou para mais um exemplo. Gustavo, pode explicar. Bom, pode ser no outro, mas talvez mais devagar um pouquinho. Tá. Eu sou lento. Não, tranquilo. E também essas coisas, tipo, são coisas que a gente não tá... de fora de fundamentos de quântica, né? São coisas novas, realmente. Então, tá, eu vou tentar ir um pouco mais devagar. Mas, assim, Patrick, você vai apresentar outro dia, então. Porque estava bem longa a apresentação. Mas vamos lá. Então, aqui é um terceiro exemplo de algo que é possível, tá bom? Então, esse daqui não é proibido. Então, esse aqui é um exemplo de um diagrama 4-2, tá? Então, você tem 4 elementos atômicos e os primeiros caras que são acessíveis estão no segundo nível. E isso é possível, tá bom? Se você for ver, por exemplo, eu posso ter todos inacessíveis aqui no primeiro nível, aí eu faço a união de 2 caras inacessíveis, tipo A e B, e eu obtenho um cara acessível, que é permitido também pela nossa tabelinha lá. E daí eu, por exemplo, quando eu vou para o terceiro nível aqui, então esse cara aqui que é A ou B, ou união de A ou B com A ou C, por exemplo. Só que A ou B é um cara acessível, mas A ou C não. Então posso obter uma coisa que é inacessível. Tá? Então esse aqui é um exemplo de um reticulado que ele é possível. E a negação de A ou B é justamente C ou D, que é o outro cara que é acessível. Então tá tudo certo. Entendeu? Então aqui tem mais um exemplo. Alguma pergunta sobre esse daqui? Tá. Então, vamos voltar. Se vocês quiserem que eu vá mais devagar, de novo, só falar. Pode fazer. Ele comenta alguma coisa sobre como que a gente descobre se é permitido ou se não é? Existe um jeito fácil de fazer isso ou só testando, igual você fez no outro exemplo? Tá, isso é uma boa pergunta. Eu acho que é meio que testando, porque ele só trabalha com reticulados pequenos, assim. Mas, no trabalho dele, tem alguns lemas, que eu não botei aqui porque eu acho que é puramente técnico, assim, não vai ser útil para ninguém aqui, mas tem alguns lemas sobre algumas coisas assim, então eu posso até dar uma olhada depois, só não vou parar agora porque... Não, era só curiosidade, se você já sabia, assim, se não, pode passar para frente, que eu fiquei curiosa, porque sei lá, você pega um reticulado gigante com um tanto de proposição, você quer saber se é possível ou não, né? Como que funcionaria isso? Não é, eu acho que não é tão... Não é trivial, não. Tá, não. Beleza. Tá, mas uma boa pergunta. Então, vamos lá, vamos continuar. Daí eu coloquei lemas com uma perguntinha para caso eu decidisse falar dos lemas, mas não, acho que não é uma coisa tão importante. E agora a gente pode falar do que é uma inflação de um modelo. Tá? Ele dá uma definição bem meia boca, na minha opinião, do que é uma inflação de um modelo, mas a ideia é a seguinte, que você pode pegar
eu vou voltar lá no exemplo que isso fica melhor para entender. Você pode pegar um modelo clássico, por exemplo. Então, você pode pegar aquele modelinho simples que tem o elemento top, um elemento que eu vou chamar de Azão, Bzão, e o elemento bottom aqui, tá bom? Então, você pode pegar esse cara aqui. Então, todo mundo sendo acessível. E você pode expandir isso fazendo composição, que eu já vou explicar como que a gente faz composição, com um outro reticulado e para um reticulado maior, que é esse reticulado que está aparecendo aqui, tá? Então, quem seria o Azão e o Bzão? Talvez seja melhor escolher outras letras. Calma, eu vou escolher alfa e beta, tá? Então, quem que vão ser o alfa e beta? O alfa, nesse reticulado grandão, é o A ou B, e o beta é o meu C ou D. Ok? Então, eu já vou explicar o que é a composição, mas eu estou fazendo uma composição com outro reticulado, que vai me dar esse reticulado maior, esse reticulado grandão, onde é como se esse reticulado inicial, que é o clássico, onde todo mundo é acessível, é um subreticulado desse reticulado grandão aqui que eu tenho. Tá? E por que isso é interessante? Porque vai nos permitir fazer o que a gente quer, que é sair de reticulados clássicos, onde tudo que a gente tem é acessível. Então, eu parto de uma coisa mais simples, e daí eu vou para um reticulado onde tem informações inacessíveis, que vai me permitir ir para teorias mais gerais, tá bom? Então, basicamente, se você tem um reticulado, que ele é um subreticulado de um reticulado maior, a gente diz que ele é uma inflação, esse reticulado maior é uma inflação do reticulado menor, tá bom? E já vai ficar um pouco mais claro como faz essa inflação. Tá bom. E a partir de agora, no artigo, ele sempre trabalha com inflações de configurações ideais de modelos clássicos, tá? Então, lembrando que a configuração ideal de um modelo clássico é um cara onde todo mundo é acessível. Então, a gente sempre vai estar olhando para reticulados que são inflações de um reticulado onde tudo é acessível, tá? Esse lema aqui não é muito importante agora. E vem aqui. Ok, então, o que é uma composição de modelos? A justificativa dele para estudar isso é que muitas vezes a gente está estudando um primeiro modelo, um segundo modelo, que são simples, e a gente quer combinar eles, para saber como que seria um modelo combinando os dois, certo? Então, aqui tem um exemplo nessa figura aqui, que você tem esses dois modelos, o modelo 2.2 e o modelo 2.1, tá? Em que você faz essa composição. E o que você vai obter é esse modelo maior aqui de baixo, tá? Como que é feita essa composição de modelos? A composição de modelos é feita da seguinte maneira. Você pega os elementos atômicos de um, então digamos que eu tenha o elemento atômico do primeiro e o elemento atômico os elementos atômicos do segundo são o C e o D. Então você pega o A e o B, você pega o C e o D, e você faz um E entre cada um. Então, os elementos atômicos do novo vão ser A e C, A e D, B e C, B e D. Tá bom? Então, note que você sempre vai de um modelo D1, D1zinho 1, produto D2, Dzinho 2, para um cara que tem Dzão 1 vezes Dzão 2 elementos atômicos. E a gente também vai exigir que a resolução seja o produto das resoluções, tá? Por quê? Porque a gente quer que essa composição preserve a acessibilidade das minhas proposições. Então, se aqui nesse cara inicial, a proposição C era acessível, eu quero que quando eu vá para essa composição, o meu elemento C também seja acessível. Tá bom? E, enfim, então, por causa disso, a resolução é o produto das resoluções. Porque um cara que aparece no nível D1, Dzinho 1, nesse primeiro modelo aqui, vai aparecer no nível Dzinho 1 vezes Dzinho 2, nesse outro cara aqui. Tá bom? E percebam que esse reticulado maior é uma inflação do reticulado menor da direita aqui, que era um reticulado na configuração ideal, clássico, onde todo mundo é acessível, e você inflacionou ele para esse modelo grandão aqui,
onde agora você tem afirmações, proposições que são informações inacessíveis e torna ele mais interessante para a gente. Tudo bem até aqui? Uma pergunta, Gustavo, ele é uma inflação só do da direita, não é do da esquerda? Ele é uma inflação da esquerda também, só que é porque eu estou falando isso só porque a gente sempre vai estar focando em inflação de configurações ideais de modelos clássicos, que é onde todo mundo é acessível. Então, por isso que eu estou só focando nisso, mas ele é uma inflação da esquerda também. Beleza, obrigado. Imagina. Tá, então é isso. A gente quer preservar a acessibilidade e a gente quer a compatibilidade com o procedimento de inflação. Então, o que a gente vai exigir agora nessa... Então, preservamos a acessibilidade. E a segunda exigência que a gente vai fazer é, seja compatível, essa combinação de modelos tem que ser compatível com o processo de inflação. O que isso significa? Significa que a gente quer, se você tem dois modelos, faz junta os dois, certo? Faz a composição. E daí faz uma inflação a partir desse modelo já juntado. Você quer que se você fizesse uma inflação do primeiro e uma inflação do segundo, e fizesse a junção das duas inflações, desse a mesma coisa. Essa é a segunda coisa que a gente vai estar pedindo. E daí existe um lema, que é um resultado que ele prova, que é o resultado, que é, a partir do momento que você pede isso, só existe uma família de procedimentos de inflação possível, que vai estar sendo parametrizada por esse númerozinho C, que é um número natural positivo, tal que a cada procedimento a gente associa um modelo clássico com M elementos atômicos. O modelo de... Desculpa. A gente vai associar um modelo clássico com M elementos atômicos, um modelo de inflação que vai ter M elevado a C mais 1 elementos atômicos, e a resolução vai ser M elevado a C. Tá bom? Então, o que a gente está fazendo? A gente está partindo de um modelo clássico, então, um modelo onde todo mundo é acessível, e no primeiro nível você tem M elementos, e você está indo para um reticulado com M elevado a C mais 1 elementos, onde C é um número natural positivo, é diferente de zero, né? E a resolução é M elevado a C. Tá bom? Isso aqui parece super abstrato, e é abstrato, mas calma que a gente já vai reduzir para um caso específico que a gente vai usar, tá bom? Então, ele prova isso daqui no apêndice do artigo. E agora, vamos para como que vai ficar no final das contas, que é o seguinte. Ele vai fazer mais uma exigência, que é que para toda resolução Dzinho, exista um Dzão, que é o número de elementos atômicos, tal que esse modelo obtido, Dzinho, quando ele estiver na configuração ideal, seja uma inflação de um modelo clássico. Tá? Ele vai estar fazendo essa exigência justamente porque a gente quer trabalhar com reticulados que sejam inflações de modelos clássicos. Então, a gente vai fazer essa exigência. E daí o que ele vai provar, vai obter, é que isso daqui, o único que vai satisfazer isso, é quando o Czinho for igual a 1. Tá bom? Esse Czinho aqui desse lema for igual a 1. Então, os únicos mapas de inflação que a gente está interessados vão ser os que vão partir de um M e vai ir para M ao quadrado M. Esses são os modelos de inflação que a gente vai estar interessados. Então, a gente sempre parte de um cara clássico, com M elementos, e vai para um cara onde agora a gente vai ter M ao quadrado elementos no primeiro nível, e a resolução vai ser M. Então, a gente só vai ter caras acessíveis a partir do nível M. Tá? Só que daí agora, a gente tem duas observações. A primeira delas é a seguinte. A gente não precisa fazer uma teoria geral para todos os valores de D possíveis, né? Então, a gente está estudando esses modelos de Dzinho ao quadrado D. A gente não precisa estudar isso para todos os Ds, porque agora a gente sabe como compor esses diagramas. Então, a gente só precisa estudar para Dzinho primo, certo? Para Ds, outros valores não precisa. E porque daí é só compor. E a outra coisa que alguém pode super válida, que é tudo isso que a gente está fazendo até agora não adiciona nada tipo, de alguma maneira, porque a gente só está fazendo uma parametrização excessiva. Você sai de um modelo clássico, onde você tinha
Por exemplo, aqui, vamos vir para esse modelo aqui. Você tinha esse modelo clássico, menorzinho, que você só tinha o C e o D. E agora você foi para esse modelo maior, onde você tem um monte de cara ali. E mesmo assim, agora é quase que fosse uma super parametrização desse teu modelo. Por quê? Porque você pode, antes aqui, eu poderia só falar, eu estou num modelo onde o C é falso e o D é verdadeiro. True. Tá? Só falava, esses são os valores de verdade que eu estou dando para essas proposições aqui. Aqui, você tem que dar os valores de verdade para 4 caras, certo? E isso está acontecendo porque você pode ter, por exemplo, que A e C seja falso e B e C seja verdadeiro. E daí, quando você fizer um E entre esses caras, então A ou C e B e C, você vem, né, pelo diagrama aqui, você sobe para o elemento C. E esse cara está sendo falso, certo? Então, porque falso com verdadeiro, você faz um E. Opa, não, aqui é um O, né? Desculpa. Tá, então, aqui você tem falso ou verdadeiro, você está indo para um verdadeiro, certo? Só que você poderia ter também o contrário. Você poderia falar que esse cara aqui é verdade. Deixa eu fazer em outra cor, só para não confundir. Esse cara aqui é verdade. Esse cara aqui é falso. E você está indo para o mesmo valor aqui no C, né? Que também é verdade. Entende? Então, o que acontece? Você está fazendo uma super parametrização. Antes você só tinha que falar o valor de verdade de 2 caras, que era o C e o D. E agora você está tendo que falar o valor de verdade para 4 caras, que são os caras no primeiro nível aqui desse cara maior. E tem muitas possibilidades que vão dar o mesmo resultado para o C e para o D. Ok? Então, no final das contas, tudo que a gente fez até aqui não ajuda em nada. Então, depressão e memes depressivos. Tá bom? Mas vai ter uma coisa que vai ser legal. Então, agora vamos para a parte legal, porque até aqui é só tristeza. Tá, então o que a gente pode fazer com isso daqui que a gente teve até agora? O que ele vai introduzir aqui agora é o conceito de probabilidade, porque até então a gente estava só trabalhando com verdade ou falso, verdade ou falso. E agora vamos trabalhar com probabilidade. Então, o que ele fala é que você consegue deduzir as regras de probabilidade a partir, só usando lógica e uma definição de plausibilidade, uma noção de plausibilidade que seria tipo um bom senso. Então, só usando essas 2 coisas, você conseguiria deduzir as regras de probabilidade usuais. Ele não mostra isso, ele só fala que tem feito em algumas referências, enfim. E daí a ideia dele é fazer alguma coisa similar, só que relaxando um pouco mais as condições. Então, em vez de a gente assumir que são probabilidades, a gente vai estar assumindo que são quase probabilidades que a gente vai estar trabalhando. Por quê? Porque quando a gente vai estar falando agora de coisas que são informações inacessíveis, não faz sentido a gente exigir uma coisa tão forte, que elas sejam probabilidades. A gente pode exigir uma coisa mais fraca, que são quase probabilidades. Então, a gente vai assumir que, em vez de estar associando o valor 0, 1, que seria falso ou verdade, a gente pode estar associando qualquer valor real, então pode até assumir valores negativos, e as coisas podem somar para um número maior que 1, quando você fizer a soma dos elementos atômicos, tá? Então, a gente sempre vai estar associando, em vez de agora, um valor de verdade, verdadeiro ou falso, a gente vai associar um número real, só com tipo, pouquíssimas condições, pode ser inclusive negativo e tal. E agora, a partir disso, a gente vai começar a fazer algumas restrições, porque a gente tem as informações acessíveis, e isso sim tem que satisfazer distribuições de probabilidade. Então, a gente já vai ter que fazer mais restrições, mas por enquanto a gente tem uma coisa bem geral. Tá? Ok. Então, o que ele vai fazer? Eu sei que é bastante informação, tá, gente? se quiserem uma pausa, um descanso, só fazer uma pergunta aqui. A questão é se a informação está acessível. Tô brincando, tá assim. Desculpa, só uma piada para quebrar o gelo. Pode continuar. Não, tá certo. Ô, Gustavo, eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser muito boba, mas é uma coisa que eu também você não precisa responder. Que, tipo, para já ir pensando em quântica, tipo, adiantando, quando a gente fala por exemplo, dessas
esqueci a palavra, mas essas variáveis nucleares, tipo A, B, C, né? Em quântica, o que elas seriam? O Baldi fez um paralelo. Ou você acha melhor não pensar nisso ainda? Não, eu acho que você pode pensar. E o Baldi tem um exemplo muito bom, que é justamente os projetores, né? Eu acho que talvez eu não sei se é uma boa forma de pensar, mas digamos que você não consiga, por algum motivo, trabalhar com projetores unidimensionais, tá bom? Uhum. Mas os teus caras atômicos são os projetores unidimensionais. Então, digamos que por algum motivo, você não conseguiria fazer uma projeção pro eixo X, nem pro eixo Y. Mas você consegue projetar para o plano XY, isso você consegue, entendeu? Então é como se, tipo, essa projeção para o plano XY fosse uma informação acessível para você, mas os caras atômicos, que seriam o X e o Y, você não consegue acessar. É só um exemplo, nesse exemplo de projetores, tá bom? Eu não sei se isso fisicamente faz muito sentido, mas eu estou trabalhando com o exemplo que o Baldi deu dos projetores, que eu achei um bom exemplo. E daí Porque o que faz sentido pra gente aqui, a gente está assumindo que existem caras que não são acessíveis. Você precisa ter isso, Sim, não é sim. só trivial. Então, né, como os elementos atômicos pode ser um bom exemplo de pensar seria, tipo, talvez eu tenha um projetor que é, tipo, eu consigo falar quanto que é o valor de spin, não sei esse valor de spin, mas enfim, você consegue associar um valor de medição quando você projeta num plano, mas não quando você não sabe, tipo, exatamente em cada eixo, entendeu? Entendi. Eu acho verdade, que minha dúvida... Não, pode É que falar. assim, eu ia falar exatamente sobre isso, tipo, na segunda parte da minha apresentação, tá? Então, tipo, se ficar meio confuso agora, eu mais Legal. converso um Então, pouco melhor depois. Mas então vai exatamente nessa direção de, tipo, uma coisa inacessível seria você medir conjuntamente o spin X e Z. Porque, sei lá, aham. mas aí que você poderia concatenar, tipo, de forma diferente para medir só X, só Y ou só Z. Isso sim seria acessível. Tá, entendi. Eu acho que a minha dúvida era bem isso, porque eu acho que eu estava associando, eu estava fazendo a associação errada. Eu pensava, por exemplo, você tem o projeto A é o projetor de X, B é o projetor de P, e aí seria meio que o contrário, né? Sim. Então, mas eu acho que a composição dos dois é uma coisa Inacessível. Então, beleza. Isso, tá. Bom, obrigado, Mas, Patrick. mas aí nesse exemplo você não sairia do reticulado? Porque se eu multiplicar dois projetores que são incompatíveis, eu não tenho mais um projetor. Isso não daria problema nesse caso? Então, é que talvez, eu não sei se a gente estaria falando necessariamente dos projetores, deixa eu pensar. Porque, realmente, quando o Baldi deu o exemplo, eu estava pensando que os elementos atômicos seriam os projetores unidimensionais. Mas talvez você possa trabalhar com, tipo, logicamente, com a projeção, tipo, se eu projetar no eixo X e no eixo Y. Você pode fazer isso, certo? Só que fisicamente não, por isso que é inacessível, tipo, porque aqui a gente está trabalhando com o reticulado lógico, né? Então, tipo, essas coisas inacessíveis, elas não têm que fazer um sentido físico. E realmente não tem, né? Você medir simultaneamente, que é o que o Patrick falou, tipo, o spin numa direção. Enfim, acho que é isso. Responde sua pergunta ou não? Sim. Não, acho que sim. Não, sei só um pensamento, assim, mas... Coisa nessa discussão aí dessa pergunta do Alisson. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não misturar duas coisas. A primeira delas é você pensar nos projetores, e aí realmente não existe a conexão de dois projetores que são incompatíveis. A outra é a gente pensar nas proposições como se fosse um sistema clássico. O spin na direção X é 1, e o spin na direção Y é -1. E aí, se a gente pensar nessa lógica
clássica, você sempre poderia conectar essas duas coisas e pensar na proposição: o spin na direção x é 1, o spin na direção y é -1. Uhum. Só que quando você vai para sistemas quânticos, você tem duas proposições que a princípio são acessíveis, que é medir o spin em cada uma dessas duas direções, mas essa conexão não existe, né? Você não pode falar da medição do spin na direção x e na direção y simultaneamente. Então, quando a gente pensa em sistemas quânticos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa pensar no reticulado de projetores, mas isso não se traduz em termos de afirmações desse tipo, né? Então, quando a gente vai para esse tipo de afirmação, aí você tem coisas que não se conectam, que está fora da jogada aqui nesse trabalho, porque aqui ele já está, ele sempre parte do pressuposto que existem, né, que duas coisas que são acessíveis, quando você faz o i ou ela continua acessível, né? Só uma correção, eu estou falando besteira aqui. O produto dos projetores é sim um projetor e você tem de fato um LED, né? Senão você nem teria um reticulado. Então, dá para fazer isso sim, não é um problema não. Só para entender, então, tipo, o produto de 2 projetores, a gente não pode ter o produto de quaisquer 2 projetores, porque eles podem ser incompatíveis. Deixa eu só corrigir o que eu falei. A gente tem um reticulado, você tem um ínfimo de projetores, só que o que muda quando você vai para incompatíveis é que o ínfimo não é o produto, mas o ínfimo está definido. Então tá assim, você tem ínfimo, só que não é dado pelo produto. O ínfimo é esse joint, esse chapéuzinho, é o ele. Então, é isso, assim. Tá, eu acho que entendi. Não, acho que com esse comentário com a Bárbara fez sentido. Talvez uma coisa também que eu não sei se entra muito nessa discussão, mas é que, tipo assim, vale a pena pensar em termos de projetores, mas tipo, a gente não pode pensar nos elementos desse reticulado como projetores, porque são proposições. Então, a gente tem que pensar justamente no que a Bárbara falou, tipo, a projeção no eixo Z é tal, entendeu? Porque a questão não é, tipo, o elemento vai ser qual é a projeção no eixo Y, sei lá, entendeu? É, tipo, falando que é tal. Então, isso é uma coisa importante também, porque a gente está trabalhando com reticulado lógico, você está trabalhando com proposições, e daí sim, você entra nessa lógica, né? Tipo, o que não pode, que é inacessível, é eu saber afirmar o spin em duas direções ortogonais, tipo, ao mesmo tempo, falar, tipo, o spin na direção X é tal e o spin na direção Y é tal. São duas afirmações que eu não tenho acesso a essas duas afirmações ao mesmo tempo, né? Enfim, mas é isso. Por isso que tem que tomar cuidado associar com projetores, assim. Sim, tá bem mais claro, valeu. Desculpa, só para esse exemplo, spin na projeção X é tal e na Y é tal, esse cara é que vai ser atômico, e não... Exato. Obrigado. Perfeito. Muito bem. Então, agora, só voltando para a questão de quase probabilidades, volta-se um pouco definição, mas, enfim, ele vai definir uma função que vai ter como entrada duas proposições no teu reticulado, então y e x, e ele vai dar valores dependendo da relação entre essas proposições, tá bom? Então, aqui eu escrevi a expressão matemática certinho, mas basicamente é o seguinte: se x logicamente implica y, então esse cara aqui vai ter valor 1. Se x e y são logicamente não tão correlacionados, então, tipo, x e y vai dar o elemento bóron, ele vai dar o valor 0. Tá bom? Essa função. E, para qualquer outro caso, vai dar um valor p, onde p é um número real, pode ser positivo ou negativo, só que p é diferente de 0 e p é diferente de 1. Tá bom? Então, é isso que essa função faz. Ok? Então, a gente vai começar trabalhando com essa função. Beleza. Essa função vai ter algumas propriedades, que eu não vou entrar em detalhes, mas é só propriedades que a gente teria de uma distribuição de probabilidades.
Então, se você tem probabilidades condicionais. Então, tipo, a probabilidade de x ou y dado z é a probabilidade de x dado z mais a probabilidade de y dado z menos a probabilidade de x e y dado z. E assim por diante. Você tem o teorema de Bayes também, e, enfim, tá? Isso aqui ele prova no apêndice do paper, que essa função definida dessa maneira satisfaz essas propriedades. E aqui que entra a parte um pouco mais interessante do que a gente queria, que é, antes, a gente estava associando, então, o valor verdadeiro ou falso para cada elemento reticulado. Agora, a gente vai estar associando a cada proposição um valor, um número, que é esse Q de SI, onde SI é uma proposição, tá? Você pode pensar que é o Q de X, enfim, é só a notação que ele está usando. E a função Q, ela é definida como a função Q til lá, dessa afirmação SI, dado o elemento top, tá? Então, voltando aqui à definição da função. Então, basicamente é o seguinte, a função, se o elemento y, ele for, se o elemento top implica o elemento y, então a função Q vai ser 1. Ou seja, isso só acontece para o próprio elemento top, porque só o elemento top implica o próprio elemento top, certo? Então, o que isso dá para a gente é a primeira propriedade, que é que Q do elemento top é igual a 1. Ok? Eu acho que eu podia ter montado isso aqui de uma outra maneira, acho que não vai estar ficando tão claro, mas... Ok. Aí, se a gente analisar, tá, quanto que vai dar essa função Q para o elemento bottom? Então, a gente volta lá, tá? Essa função, onde quando y é o elemento bottom e x é o elemento top. Né? E a intersecção do elemento bottom com qualquer elemento é o elemento bottom. Então, isso aqui vai dar, justamente, cai no segundo caso, que é 0. Então, quando a gente analisar a função Q... Meu Deus. Onde que eu estou? Calma. Ok. Quando eu analisar a função Q no elemento bottom, vai dar 0. E assim por diante. Ele tem que... As propriedades são que, para qualquer proposição, vai ser um número real. Se a gente somar o valor dessa função Q, que são as quase probabilidades, para todos os S's, que são elementos atômicos, isso que esse A de S significa. Então, para todas as proposições atômicas, quando você soma as quase probabilidades, isso tem que dar 1. E satisfaz mais algumas propriedades aqui, que, enfim, é só tipo coisa matemática, não precisa entrar em detalhe disso, tá? Mas vai satisfazer mais algumas propriedades. E o que você vê depois, quando você define essa função, é que você pode definir, obter o valor dessa função Q para todos os elementos do reticulado, tá? Só sabendo o valor dessa função Q para os elementos atômicos. Então, acontece uma coisa muito parecida com o que a gente tinha quando a gente sabia os valores verdade. Então, se você sabe... Deixa eu pegar qualquer reticulado aqui, deixa eu ver. Para eu não ter que desenhar um reticulado. Tá, vamos para esse reticulado aqui. Se você sabe, nesse reticulado, os valores de verdade para os caras no primeiro nível, então, verdade, falso, falso, falso. Você consegue, com a tabelinha verdade, saber o valor de verdade para todos os caras que estão acima. Entendeu? Só usando aquela regrinha da tabela de verdade. E aqui vai acontecer uma coisa parecida. Então, se você souber os valores dessa função Q para todos os elementos atômicos, lembrando que a gente está trabalhando com d ao quadrado elementos atômicos, né? Porque a gente parte de um modelo clássico, que tem dzinho elementos, e está indo pela inflação lá para um modelo de d ao quadrado elementos. Então, esse modelo que a gente está trabalhando tem d ao quadrado elementos atômicos. Então, se você souber o valor dessa função Q para os d ao quadrado elementos atômicos, você consegue, usando essas propriedades da função Q, saber o valor dela para todos os outros elementos do teu reticulado, tá bom? E justamente por isso, por esse vetorzinho Qzinho que eu estou definindo, carregar toda essa informação, a gente define isso como o estado do teu reticulado. Tá bom? Então, eu posso fazer uma pergunta bem rápida? Só o top pode ter função Q igual a 1 entre todos os elementos? Uma boa pergunta, calma. Tá, o Q no elemento top é sempre 1.
Deixa eu ver se algum outro pode ter. A princípio, eu acho que sim. Mas, não, calma. Porque se ele tivesse, isso implica que um outro cara tem que ter elemento... eu não sei, eu acho que depende do modelo. Porque se a resolução do teu... pode falar. Não, posso ver de novo lá o Ketil, só para olhar rapidinho? Uhum. Calma, o primeiro caso é se x implica y, é isso? Isso. É porque o top, ele só implica ele mesmo, né? Ele não implica ninguém. Então, tipo, a princípio, essa minha quase probabilidade não pode atribuir o valor 1 para nenhum outro elemento que não o top, então, é isso. Eu acho que sim, eu acho que tá certo. Eu não vou confirmar, eu tenho que parar para pensar, para não falar besteira, mas eu acho que sim, dado isso daqui, né? Beleza. Bizarro, né? Eu acho que isso é verdade, porque, tipo, senão cairia naquele mesmo caso que você tinha mostrado no começo, sabe? Tipo, se você pega o reticulado todo e um elemento atômico acessível e os outros não, isso é inconsistente. E aí eu acho Sim. que é análogo isso. Então, isso já vai entrando numa coisa que eu vou falar mais pro final, mas eu acho que isso tá certo, sim. Tanto é que eu e o Patrick, a gente estava revisando isso, conversando sobre, daí você tem um exemplo, né, que ele tenta dar o assignment de, tipo, 1 para um elemento atômico e 0 para os outros, e a gente vê que esse diagrama não pode acontecer. Então, Tá bom, ótima observação, na verdade, Valdir. Tá, e mais restrições que a gente quer que aconteçam é o seguinte, quando a gente tiver, então a gente está trabalhando com quase probabilidades, mas quando a gente tiver no subreticulado clássico, né, porque a gente só está trabalhando com reticulados que são inflações de modelos clássicos, então sempre tem um subreticulado clássico. Quando a gente estiver olhando para o subreticulado clássico, a gente quer que essa função Q-til se restrinja para uma função P-til que satisfaça essas propriedades, que é a mesma coisa de antes, basicamente, só que agora esse valor P tem que estar no intervalo 0,1, tá? No intervalo aberto 0,1. Basicamente, é uma distribuição de probabilidades. A gente quer que nos caras, no subreticulado clássico, essa função não seja mais quase probabilidades, e sim probabilidades, porque são coisas acessíveis, tá? E isso vai dar para a gente várias restrições sobre o vetor de estado, o vetor Qzinho, que eu vou analisar na próxima sessão, que é a última sessão da minha apresentação. Só que antes disso, eu queria fazer uma observação, que eu acho que é um ponto muito importante do paper dele, que é o seguinte, perceba que agora, quando a gente relaxou, aqui antes a gente tinha, tipo, não, as coisas têm que ser verdades ou falsas, acessíveis, não acessíveis. Quando a gente relaxou essa condição para a condição de quase probabilidades, agora a gente tem uma coisa que a gente tem uma interdependência verdade. Porque antes eu podia falar, você é não acessível e você é falso. Você é acessível, você é verdadeiro. Você é acessível, você é falso. Eu podia dar um assignment, cara, qual que é a palavra que vocês usaram? Uma atribuição. Eu podia dar uma atribuição para cada elemento, um valor de acessibilidade e um valor de verdade diferente. Tipo, tanto faz, eles são independentes. Aqui não. Aqui, quando a gente está trabalhando com quase probabilidades, o que acontece é que quem é não acessível vai estar associado a ele uma quase probabilidade e quem é acessível vai estar associado a ele uma medida de probabilidade. Só que essa medida de probabilidade tem a ver com o valor de verdade, certo? Antes era só verdade ou falso, e agora tem esse valor que pode variar, que quando é uma probabilidade está entre 0 e 1, e quando é uma quase probabilidade pode assumir qualquer um daqueles valores que satisfaçam aquelas poucas condições que a gente tinha antes. Então agora você começa a ter uma relação, que não é tão trivial, eu ainda estou tentando entender isso, mas você começa a ter uma relação entre o valor de acessibilidade e o valor de verdade que você tem nas coisas. Tá bom? Que é uma coisa que eu acho legal. Essa P-til você obtém fazendo a restrição de Q-til ao que é acessível, né?
Uhum. Mas isso aí você está impondo que isso tem que acontecer, ou isso já vem das propriedades do quetil? Não, você tem que impor. Tá. Porque antes você só tinha uma distribuição de quase probabilidades, Aham. né? E isso aqui você está impondo, que é, quando eu estou no subreticulado clássico, tipo assim, eu não posso fazer um experimento, por exemplo, e obter tal outcome com probabilidade -1, entendeu? Tipo, isso não faz sentido, Aham. né? Então você tem que Faz. restringir, né? Então você tem que, tipo, restringir para uma distribuição que seja de probabilidade, não probabilidade, não quase probabilidade Aham. pro clássico. Tá. Tá. Aí, assim, eu sempre tô pensando assim, tá, e aí como é que você sabe se isso acontece ou não, né? Então, assim, não é qualquer quetil que é permitido, né? Você tem alguns quetils que são permitidos, mas eu acho que isso aí deve ser mais fácil de testar, deve ser algum tipo de programação linear, alguma coisa assim. Mas Uhum. não vem ao caso agora, só curiosidade mesmo. Eu acho que daí entraria em mais detalhes técnicos, assim, seria legal de ver, mas eu acho que depende também, não sei se tem um negócio geral, acho que depende também de tipo, cada reticulado, Sim. você ver como que vai ser. Só para saber se eu estou pensando besteira, então, por causa dessa última observação da Bárbara. Impor esse petil, então, não significa... Tem alguma outra operação além de simplesmente ser o quetil para os acessíveis? Deu para entender a pergunta? Fiz de um jeito burro, mas... Não burro, mas eu só não entendi. Você pode tentar reformular? Tipo, essa restrição significa que o meu quetil, ele tem que simplesmente atribuir P's entre 0 e 1 para os acessíveis? Ou não? Então, você pode ter caras inacessíveis que tenham P entre 0 e 1 também. Não, isso não... Mas é que para os caras acessíveis tem que estar entre 0 e 1. Então, tipo, se eu olho para o meu... Como é que chama aqui? Reticulado grandão lá. Um monte de coisa. Uhum. Tudo que tiver rosinha tem que estar entre 0 e 1, o meu quetil, senão não vale. É isso? Isso. Tá. Isso. Perfeito. É isso mesmo. Tá bom. Então agora vamos para a última seção do que eu queria falar, que é quais são essas restrições que vão estar surgindo sobre esse vetor de estado, o Q, enfim, o vetor de estado, Q. Então, esse vetor de estado, né, se a gente tivesse reticulado aqui do lado, onde os nossos elementos atômicos são A, B, C e D, esse vetor de estado é justamente o valor da função Q para o A, o valor do Q para o B, e assim por diante, até o Q para o D, certo? Só que observa o seguinte, a gente tem que ter, né, uma restrição para essa função Q, é que os vetores, que a gente vai estar chamando de vetores acessíveis de probabilidade, eu já vou falar certinho o que eles são, mas os vetores, por exemplo, esse vetor P, aqui nessa linha aqui, o vetor P, que é definido por esses dois valores, que é a função Q no elemento A ou B e a função Q no elemento C ou D, que é justamente os dois caras acessíveis, e isso daqui tem que ser um vetor de probabilidade, certo? Então, eles têm que estar com valores entre 0 e 1, e a soma dos dois tem que dar igual a 1, certo? Então, a gente tem essa restrição que isso tem que ser um vetor de probabilidade. Outra coisa que a gente poderia ter, um outro reticulado possível também, seria um reticulado onde, na verdade, esse cara é acessível, e esse cara é acessível, e esses daqui são inacessíveis. É uma outra possibilidade, um reticulado possível, certo? Então, esse cara aqui, esse vetor aqui, que é um vetor que a gente vai denotar por P2, porque o outro é o que eu vou denotar por P1. Esse aqui, que é o vetor do Qzão no A ou C e o Qzão no B ou D, tem que ser um vetor de probabilidades também, certo? Porque isso é um modelo também possível aqui. E a mesma coisa para o P3, que é esse cara aqui. Então, o P3, que é esses dois caras aqui, também. Tá bom? Então, é isso que ele vai argumentar, que esses caras têm que ser vetores de probabilidade. E existe agora uma diferença, que foi, pelo menos, esse ponto foi o ponto que eu fiquei mais confuso, tá?
Talvez alguém, se você souber mais e puder me corrigir, mas, pelo que eu entendi, a diferença essencial que ele está ressaltando entre o reticulado lógico e o modelo quase probabilístico. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Tá. Uma diferença básica entre esses caras aqui é que no reticulado lógico, você não poderia ter simultaneamente todos esses caras no segundo nível fossem acessíveis, tá? Porque imagina, se você tivesse no teu reticulado lógico, que é só caras acessíveis, não acessíveis, verdades e falsos. Se você tivesse que esses 6 caras fossem acessíveis, acessível, 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 esses caras todos têm que ser acessíveis também, porque eles são todas composições de caras acessíveis, certo? Então, esses caras de baixo teriam que ser acessíveis, ok? Só que isso não seria esse modelo. O balde está fazendo assim com a cabeça. Desculpa, calma. Não era possível que você combinasse coisas não acessíveis e desse acessível? Sim, isso é possível, mas a combinação de coisas acessíveis sempre tem que dar acessível. Você está falando da combinação para baixo. Isso, a combinação para baixo. Porque eu estou fazendo um E. Então, eu estou fazendo um E de 3 caras acessíveis e eu vou para esse cara aqui, que também teria que ser acessível. Então, se você tivesse que todos fossem acessíveis, esses caras teriam que ser acessíveis. E isso aqui não seria mais um modelo 4.2. Seria um modelo 4.1, certo? Ok. Só que aqui o que a gente está fazendo que ele argumenta você pode ter uma distribuição em que todos esses vetores aqui, então, esse vetor 1 seja um vetor de probabilidade, esse vetor 2 seja um vetor de probabilidade, e esse vetor 3 seja um vetor de probabilidade, em que esses caras aqui ainda vão estar satisfazendo não probabilidades, mas sim quase probabilidades. Então, eles vão estar sendo não acessíveis. Mas ainda vai estar fazendo esses caras, cada um desses 3 caras aqui, serem distribuições de probabilidade. E aqui que é o ponto que eu acho legal, assim, sabe? Que dá uma diferença, porque antes era isso, você não podia ter esses caras aqui todos inacessíveis e a partir do segundo nível só você ter todo mundo acessível. Mas aqui você pode ter esses caras todos satisfazendo condições de probabilidade, em pares, digamos assim, mas esses caras de baixo ainda satisfazendo as distribuições de quase probabilidade, que a gente associa com coisas inacessíveis. Então, eu ainda tenho que parar para pensar um pouco sobre isso, porque não é uma coisa trivial, mas eu acho que é um resultado legal, assim. Tá? Posso fazer só mais uma pergunta? Faz quanto você quiser, tá ótimo. Não, eu estou fazendo muita já, eu acho. Enfim, que eu já estou bem devagar. Você está mudando de reticulado quando você faz isso, ou você está no mesmo reticulado, só que, por acaso, o seu quetil é tal que esses P são probabilidades? Não, você pode, até onde eu entendo, você está no mesmo reticulado e você tem, tipo, o reticulado ele é definido a partir do momento que você tem o valor da função Q para todos os elementos, certo? Então, você pode, ou só para os elementos atômicos, porque daí depois você deriva os outros. Então, o que eu estou dizendo, o que eu entendi que ele disse, é que você pode ter uma distribuição dos Qs, do vetorzinho Q ali, que seria uma distribuição de quase probabilidade para os elementos atômicos, mas que quando você vai para o segundo nível, ele seria uma distribuição de probabilidade par a par, entendeu? Então, para o A, o B e C ou D, que são os dois que são acessíveis num modelo, que eu iria medir num modelo, digamos assim, isso aqui satisfaz uma distribuição de probabilidade. Eu gosto de pensar nisso, eu não sei se é uma analogia certa, mas digamos que, tipo, isso aqui significaria, por exemplo, eu medir x, y e z. Talvez eu esteja falando merda, mas assim, só vamos nisso, se estiver errado, ok. Então, digamos que isso aqui fosse medir x e falar, tipo, o spin na direção x é mais 1 e o spin na direção x é menos 1. Esse daqui seria o spin na direção z é mais 1, o spin na direção z é menos 1. E o spin na direção... cadê? Aqui. Spin na direção y é mais 1, spin na direção y é menos 1. Ok?
Sim. O que ele está falando é o seguinte: você ainda pode ter esse reticulado, onde esses par ainda são distribuição de probabilidade, então eu ainda tenho uma distribuição de probabilidade para o que seria o spin na direção X, o spin na direção Y e o spin na direção Z, e ainda satisfazem distribuições de probabilidade, então se eu fosse medir, eu ainda teria resultados válidos, sabe? Só que você escolhe o que você quer medir, né? Você não vai medir, tipo, o X ao mesmo tempo que você mede o Y. Mas você pode ter um reticulado onde você tem a opção de escolher, entendeu? Você pode escolher se você quer medir o X, o Y ou o Z, e você obteria esses caras, e ainda assim tá tudo bem, você ainda tem uma distribuição de quase probabilidades embaixo. Entendi. A minha dúvida só é que me parece que mudou o reticulado, pelo menos no que diz respeito à acessibilidade, porque, quer dizer, nesse exemplo que você deu, por exemplo, medir Z seria acessível ou não acessível? Então, não é a questão de acessibilidade, é a questão do que você escolhe acessar, entendeu? Porque antes, quando você tinha aqui, tipo, você não podia ter todos os caras no segundo nível acessíveis. Tipo, que você tivesse a possibilidade de acessar eles. Você não podia ter a possibilidade de acessar todos, entendeu? Agora você tem a possibilidade de acessar todos. Você não pode acessar eles simultaneamente. Você não pode acessar todos juntos. Mas você tem o poder de escolha, digamos assim, de escolher qual você quer acessar. Você pode acessar qualquer um dos três, entendeu? Que antes você não tinha. Num modelo fixo. Porque, claro, se você muda de modelo, aí você pode ir para um outro naquele lá. Mas aqui você está num modelo fixo e você, tipo, tem a escolha do que você quer acessar, entendeu? Eles não são simultaneamente acessíveis. Talvez, eu não sei, mas eles são acessíveis no sentido que você pode acessar eles se você quiser, entendeu? Um deles, qualquer um. Não, veio. Eu não sei se eu estou viajando, posso estar viajando muito, mas eu achei super interessante. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá. É que eu não. Enfim, travou a imagem de vocês aqui. Eu achei que a internet tinha caído. Mas sei lá, talvez uma coisa que a gente pode. Que interessante de fazer seria pensar nesses inacessíveis como, por exemplo, a quase probabilidade da distribuição de Wigner. Você tem X e P ao mesmo tempo. E aí, quando você integra, você faz a marginalização de alguma das duas, você obtém uma distribuição de probabilidade, que seria um ou, né? Você tem uma distribuição de probabilidade de X, porque você agora fez o ou de todos os P's, entendeu? Desculpa, porque eu nem sei direito, eu não estudei distribuição de Wigner, eu não sei direito, mas... Não, mas pode ser viagem minha, que talvez a quase probabilidade de Wigner tenha a ver com isso. Mas seria tipo só... Para mim tá parecendo a mesma lógica, entendeu? É inacessível supor os dois ao mesmo tempo. Mas... Pode... Aqui. Sim, é exatamente a mesma lógica. Você pode pensar em uma distribuição de probabilidade para essas coisas que são conjuntamente inacessíveis, só que para recuperar as previsões quânticas, né, no caso da função de Wigner aí, que tem esse objetivo, você precisa necessariamente que essa coisa seja negativa, ou assuma valores negativos. Então, é o mesmo espírito, exatamente o mesmo espírito. Legal. Não, legal. Que talvez daria para, então, usar, enfim, esse trabalho para pensar em variáveis contínuas. Não sei. Eu não sei exatamente como eu faria essa tradução, mas sim, o espírito é exatamente o mesmo. Tá, legal. Uma pergunta, alguém aqui no grupo trabalha com variáveis contínuas? Tipo, quem que trabalha? O Naim. No doutorado eu fiz isso, eu apanhei agora por causa disso, mas enfim, é legal. Dá pra... Não, tá legal.
É porque eu sabia que eu já tinha ouvido falar de distribuição de Wigner em variáveis contínuas, mas eu nunca parei para estudar, então faz sentido que você saiba, então, sobre elas. Só Mas tem função de Wigner para variáveis discreto também. discretas também, tá? Ah, tá. eu não. E o Galvão trabalhou com isso, não foi, Bárbara? Sim, Tem. aham. Acho que ele que propôs. Legal. Gente, Gustavo, eu estou confuso com uma coisa. Eu acho que eu consegui formular minha pergunta. O que significa eu tenho que decidir qual experimento eu vou fazer, e daí eu sei o que é acessível através desse experimento. Uhum. Ou acessibilidade significa eu ser capaz de pensar no experimento que me permita... Você está entendendo? É uma pergunta super válida, na verdade. Mas eu acho que acessibilidade tem a ver com não só com a sua capacidade de definir se uma coisa é verdade ou falsa, ou enfim, atribuir ela uma probabilidade, mas com a própria possibilidade disso ser, não só de você verificar isso, mas disso existir, sabe? Entendi. Que- Valores pré-definidos, assim. Valores pré-definidos, assim. Aí eu posso pensar assim, sei lá, eu pego esse reticulado aí e falo assim, não, beleza, eu vou medir sigma x. Uhum. Aí, beleza, o acessível é os roxinhos aí. Aí eu pego o meu quetil e percebo que os outros caras, né, o z e o y, também têm vetores de probabilidade. Eu não concluo disso que eles são acessíveis. Eu concluo disso que eles poderiam ser acessíveis, ou seja, eu poderia pensar num experimento no qual eu talvez abandonasse o sigma x, mas no qual eu poderia acessar y ou z. Tá, eu acho que você está indo na direção certa. Eu só vou fazer mais uma observação, que é o seguinte: nesse novo reticulado, que é o reticulado onde a gente tem um modelo de quase probabilidades, você não tem mais essa noção de acessibilidade e inacessibilidade que você tinha antes de porque agora a gente meio que associa, faz um paralelo entre inacessibilidade e quase probabilidades e acessibilidade e probabilidades. Entendeu? Mas a gente não está mais fazendo esse assignment, essa atribuição de você é inacessível, você é acessível, você é inacessível, você é acessível. A gente faz isso quando a gente faz a medição, digamos assim, e daí a gente vai para o subreticulado clássico, entendeu? Ou não ficou claro? Deixa eu pensar. É porque eu acho que eu estou usando essa figura aqui, eu estou usando uma figura de um capítulo anterior. Tem uma outra figura aqui. Essa aqui fica melhor. Então, esquece, necessariamente acessibilidade e tal, blá, blá. O que acontece é que, para esses caras verdinhos, você tem quase probabilidades. Então, você tem uma distribuição de quase probabilidade. E para esses caras no segundo nível ali, você está tendo distribuições de probabilidade par a par. Não necessariamente de outros caras. Então, você pode pegar, digamos que eu tenha esse valor aqui. Eu vou falar que esse daqui é um valor P e esse aqui é um valor Q. Você não tem necessariamente que P mais Q é igual a 1. Isso não é verdade. O que você tem é que P mais R, que é esse cara aqui, é igual a 1. Né? Então, nesses pares, eles são distribuições de probabilidade. Mas, é isso, digamos assim, sabe? Você só tem probabilidades e quase probabilidades. Entendi. E não é, como é que chama aquela coisa que é coincidência? Não é coincidência que é justamente os caras que se compõem para o T, né? Para o top. Vai ser sempre assim? Calma, repete essa parte? Justamente são os caras que compõem para o T, né? A ou B ou C ou D, né? Uhum. Não, sim. Sempre, porque isso está garantido lá em cima, né? Porque a função Q é o quetil dado top, né? Isso está garantindo a normalização, é isso, né? Também. Isso, exatamente. É porque, justamente da normalização, né? Você tem, como esses elementos atômicos são disjuntos, né? O A, B, C e D, você tem que o Q top, que é igual a 1,
Isso daqui também é o Q de A, ou B, ou C, ou D. Como eles são disjuntos, isso é a soma do Q... Bom, tá, isso aqui não é uma boa notação, né? Então, isso aqui é a soma do QA mais QB mais QD, até QD, entendeu? Entendi. Beleza. E daí esses caras, sim, que são justamente os valores que você vai estar associando a esses caras aqui, né? Então, esse aqui é o QA, esse aqui você vai associar o valor QB, e aqui é o valor QD. Entendi. E aí, então, quando eu consigo reconhecer vetores de probabilidade, eu tenho acessibilidade nesse sentido mais frouxo, assim, de que para os elementos do meu vetor de probabilidade, aquilo é acessível. Isso. Entendi. Tá. Que bom que está um pouco mais claro. Mas, assim, até eu também, eu li esse paper algumas vezes e eu ainda fico um pouco confuso com isso. Então, não é, tipo, tão... Tipo, que bom que vocês estão vendo pela primeira vez e até estão conseguindo acompanhar, porque é bastante coisa, eu acho. Bem, e daí eu já estava terminando. Eu acho que... Nossa, já foi 2 horas de... Tipo, faltava só isso daqui. Eu posso terminar e daí o Patrick faz na próxima reunião, quem sabe? Tá. Vamos lá. Só que daí o que a gente percebe é que surge uma certa tensão em relação ao número... uma certa tensão que vai aparecer aqui, que é o seguinte. Se você aumenta o número de distribuições de probabilidade que você tem aqui possíveis, então nesse diagrama aqui você tem 3, certo? Você tem esse P1, P2, P3. Se você quer aumentar esse número de distribuições de probabilidade, isso vai gerar uma tensão, porque ao mesmo tempo é positivo, no sentido que isso aumenta a informação que é experimentalmente relevante. Então você tem mais coisas que você pode medir, digamos assim. Então, isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais cara você tem aqui, mais restriçãozinha você vai ter no teu vetor de estado. Porque cada um desses caras vai impor várias restrições, né? Então, tipo, por exemplo, o P1, ele vai dar para você a probabilidade, o Qzinho associado a A ou B, mais o Q associado ao C ou D, isso tem que somar para 1, certo? E isso dá também que Q de A ou B e Q de C ou D tem que estar no intervalo 0, 1, certo? O fato desse cara aqui, roxinho, esse cara, ser uma distribuição de probabilidade, me faz essas restrições aqui para essa função. Para o outro, para esse cara aqui, vai ter outras equações que vão estar sendo restrições. Então, eu vou ter aqui, tipo, por exemplo, Q de A ou C mais Q de B ou D também tem que somar para 1. E assim por diante. Eu tenho outras restrições. Então, conforme eu tenho mais distribuições de probabilidade, eu vou tendo mais restrições sobre essa função Q, e, consequentemente, eu tenho mais restrições sobre esse meu vetor de estado Qzinho. Então, isso, de certa maneira, diminui a quantidade de informação que eu posso obter experimentalmente, porque eu já teria muita restrição no meu vetor de estado, que é o vetor Qzinho. Então, tem meio que um balanço aí, né, que você tem que obter, que o autor do artigo fala, na quantidade desse número de distribuições de probabilidade que você tem acessíveis. E daí que ele vai definir um tipo de modelo específico, que é esse Maximal Expressive Standard Models, o MES, e daí aqui eu só colei a definição. Então, ele vai ser um modelo de resolução D, com D', só porque a gente está trabalhando com caras primos mesmo, mas enfim, é um modelo de resolução D, MES, que a gente chama de MES, que maximiza o número de vetores de probabilidade que você pode ter, que são aqueles PIs, no nível D, que é a resolução, com o constraint, né, com a restrição, que para cada duas proposições de vetores de probabilidade acessível, já vou explicar isso, no nível D, eles têm em comum somente uma proposição atômica. Então, o que significa esse modelo é um modelo que maximiza o número dessas distribuições de probabilidade que você tem aqui, então P1, P2, P3, em que se você pegar 2 elementos que pertencem a... Deixa eu apagar todas essas anotações aqui.
você pega dois elementos que estão associados a vetores de probabilidade diferentes, então, dois caras de cores diferentes, no caso aqui, você pega esse cara e esse cara. Se você pegar a intersecção deles, eles só vão ter, no máximo, um elemento atômico, que é, no caso aqui, o A. Tá? Então, essa definição é uma definição super abstrata, mas, enfim, é uma definição do que é esse modelo de maximamente expressivo aí, tá bom? Então, é um modelo que maximiza, que fixada a resolução D, ele vai maximizar o número desses vetores de probabilidade, mas mantendo a condição que associados a distribuições de probabilidades distintas, a intersecção dos elementos vai dar, no máximo, um elemento atômico, não mais de um. Tá bom? E, enfim, daí tem aqui só a definição do que é esse conjunto MES para uma resolução D, que é o conjunto de todos os vetores de estados que satisfazem que são possíveis de você ter respeitando esse modelo, que você está nesse modelo MES. Tá? Mas eu acho que não vale a pena eu ficar indo em detalhes sobre isso, porque já foi muito tempo, e o Patrick vai usar isso aqui na apresentação dele, então talvez acho que vale mais a pena, no começo da apresentação dele, ele só retomar isso aqui, essa definição, e daí seguir dali, que daí vai ser a parte física, porque eu basicamente introduzi só a parte matemática. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa que foi super maçante, mas eu espero que vocês tenham conseguido aprender e aproveitar um pouco. E obrigado pela atenção. Pela apresentação.